Olá pessoal, Samuel Amos aqui com minha digníssima diretora, porque hoje nós vamos ver as penas mais do que? Eu não sei o título do vídeo. As piores punições da história. Escafismo, antiga Pérsia. A pessoa ficava presa pelada entre dois barcos de madeira perfeitamente sobrepostos, como uma tartaruga, com a cabeça e os braços e pernas para fora. Ela era alimentada a forças com leite e mel, o que provocava uma diarreia severa em poucas horas. Para piorar, o carrasco passava mel nos olhos, rosto e membros expostos, deixando o barco flutuando em um pântano sobre o sol escaldante. E a curiosidade é que o cheiro de mel, combinado com as necessidades biológicas do camarada, a dor de barriga, ela atraía diversas moscas, vespas, insetos, era terrível. Poderia usar um outro nome, né? Uma dor de barriga. Dor de barriga, ele comia mel e leite. E para piorar, as moscas elas ainda inseriam os ovos dentro da ferida. Imagine, eu acho que essa daqui é uma das piores punições de todos os tempos. Porque as moscas elas colocavam pousava lá na ferida, colocava a lava e ficava com toda aquela situação. É impressionante a crueldade humana nesse tempo, é incrível. Uma curiosidade é que um soldado sobreviveu 17 dias nessas condições. Imagine só o sofrimento desse camarada. E a resiliência. Essa é uma definição histórica de uma pena degradante. Observe como a humanidade ela era cruel. Eu fico até me sentindo mal ao ler esse tipo de relato. Atualmente, a lei brasileira, por exemplo, no artigo 5º, ela proíbe expressamente qualquer tipo de pena degradante ou humilhante à pessoa e traz uma responsabilidade do Estado de garantir a integridade física e mental do preso. O touro de bronze, Grécia Antiga. Uma estalta oca de bronze em formato de touro. O condenado entrava por uma portinha lateral, ela era trancada e os carrascos acendiam uma fogueira gigante embaixo. O metal virava uma chapa incandescente, cozinhava e queimava a pessoa viva no escuro. E uma curiosidade interessante sobre essa punição é que o criador dela chamava Pilares. E ele simplesmente disse assim: "Rei, olha só como essa máquina ela é funcional. Eu vou colocar um cano de cobre na boca da pessoa e vai sair como um rugido de um touro." Aí o rei olhou para ele e disse assim: interessante, sabe quem vai ser o primeiro camarada a testar essa punição? É você, Pilares. A rocha pegou os guardas, colocou Pilares dentro do touro, acendeu a fogueira e estreou assim uma das piores punições da história. E essa punição ela teve uma reviravolta. O rei Falares, assim como ele mandou Pilares, não é Pilares o nome dele, mas entenda como Pilares, o próprio rei, ele foi, no futuro, colocado dentro do boi. É que naquele tempo que prevalecia era a lei do tirano. Se ele escolhesse você e dissesse: "Eu vou pegar aquele camarada ali e colocar lá no touro", podia colocar. Atualmente a sociedade evoluiu, então a pena ela não vai ter um caráter vingativo, de mel prazer do camarada, não. Hoje a pena ela respeita princípios constitucionais. Inclusive, tá aqui no card o meu vídeo sobre princípios. Dá uma olhada lá que você não vai se arrepender. A tortura da gota, Idade Moderna. A vítima ficava totalmente amarrada e imobilizada, sem condições de se mexer 1 centímetro da cabeça. Uma estrutura acima dela deixava cair uma única gota de água fria, exatamente do mesmo ponto da testa, em intervalos perfeitamente regulares e, ao passar do tempo, irregulares, por dias seguidos no escuro. Meu amor, parece até inofensivo, mas o cérebro ele entra em colapso com aquela repetição, aquela gota caindo na testa, diversas vezes. E as pessoas que sofriam esse tipo de tortura ele entravam em um certo surto paranoico. Uma das piores torturas da idade moderna, porque parece algo simples, mas é complexo. Inclusive, o camarada que fez esse tipo de tortura, ele era um médico. Como foi que ele percebeu que essa tortura ela era possível? Ele olhou uma pedra e viu que a gota de água ela caía na pedra e começava a criar certos buracos na pedra. Então ele disse: imagina se eu fizer isso em alguém. Aí prendeu a pessoa e começou essa gota. E dizem histórias que as pessoas que ficavam por muito tempo, a testa, ela ficava até criando, apodrecia da gota de água caindo até a pessoa entrar em completa desespero e surtar. Era assim que acontecia. Aquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então ele, não estou dizendo que foi esse ditado, mas ele observou
a gota de água caindo na pedra, criando essa erupção, e ele disse: por que não fazer isso na cabeça de alguém? Veja a crueldade desse camarada. Por que não? Trazendo para a nossa realidade, o Brasil ele proíbe expressamente a tortura. É uma garantia constitucional que não vai haver pena de tortura. E existe uma lei específica, que é a Lei 9.455 de 97. Combate à tortura. Não só no Brasil, em qualquer lugar que assinaram as leis e acordos internacionais é proibido a tortura. Desmembramento por cavalos. Europa medieval. Reservada para os traidores do rei, os braços e as pernas do condenado eram amarrados a 4 cavalos diferentes, que eram instigados a correr em 4 direções opostas ao mesmo tempo, para rasgar o corpo ao meio. Uma curiosidade sobre essa punição é que nos filmes, que também pode ser boi, eu já vi filme, inclusive tem um anime chamado Hell's Paradise, que o camarada ele não morre e aí tenta colocar 4 bois para tentar torar o camarada no meio. Para você que não sabe, a expressão torar significa partir. E veja, não é como no filme. O ser humano tem a musculatura e os tendões fortes, então essa tortura ela podia demorar horas. Olha, para você ter ideia como demorava, teve um camarada que demorou mais de 1 hora. Os juízes tiveram que autorizar que os carrascos locais fossem com uma faquinha para cortar os tendões desse camarada. Pense numa pena dolorida. E você sabe o que é mais interessante nesse tipo de fato é que a nobreza ela pagava fortunas para alugar camarotes, janelas dos prédios para assistir essa execução. Tinha prédios naquele tempo. Tinha como se fosse as construções, né? Não tem uns palácios medievais? Agora, eu não sei se era prédio, se tiver alguém aqui que possa me corrigir, escreva nos comentários. Teria uma estrutura. Essa pena, ela existia para o crime de lesa majestade, ou seja, o camarada que traiu o rei, após abrir o camarada, levar o corpo para cada lado, ele pendurava partes do corpo pela cidade como uma forma de desonra. E desonra depois que morreu? Para a família. Ele tinha essa desonra para a família. As pessoas elas ficavam desonradas. Porque a família não tem nada a ver com o erro do... A família não tem nada a ver com erro. Essa coisa assim de passar e desonrar e ficar aquela história pro resto do pessoal, eu também não concordo. Na verdade, eu não concordo com nenhuma dessas punições. Agora, passar para a família ainda é mais complicado. A família já está sofrendo com a perda, com toda a situação. E às vezes, a gente não sabe se as pessoas que foram condenadas ali foram condenadas justamente. Por isso que hoje existe o princípio do devido processo legal. E existe aquela pessoa que acusa, existe a pessoa que defende e existe a pessoa que julga. Naquele tempo, não. Quem julgava era o mesmo camarada que acusava. Então o rei dizia, eu quero que ele morra. Quem? Sobre a autoridade de quem? Minha, eu que estou dizendo que ele cometeu. Quem é contra o rei? Ninguém, né? Então muitas dessas condenações podem ter sido injustas. Podem não, foram injustas. É complicado. O interessante é que atualmente, por exemplo, no Brasil, existe um artigo na Constituição, os princípios, que garantem que a pena ela não passa da pessoa do apenado. Porque pense comigo, quem cometeu o crime foi determinada pessoa. Naquele tempo, os familiares sofriam por isso. Existia esse tipo de retaliação. No Brasil, não, é proibido. É o artigo 5º, inciso 45 da Constituição. Ele proíbe que a pena passe da pessoa do apenado. Existem as exceções, que é um valor patrimonial. No meu vídeo você encontra sobre isso. Hoje, se o camarada comete o crime, ele é responsabilizado. A família não. Existem alguns países que, infelizmente, ainda existe esse tipo de punição para a família. Ele comete o crime e os familiares sofrem com isso. Mas no Brasil, não. Princípio e garantia constitucional. Qual dessas punições você achou mais terrível? Comenta nos comentários. Comenta nos comentários não dá. Deixe nos comentários. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos com ele. Não esqueçam, pessoal, de deixar o seu like. Se inscrever no canal para não perder